Saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor. Nós vamos hoje fazer o estudo da lição 7 da Escola Dominical, cujo tema é Jesus no Antigo Testamento. O texto-chave do nosso estudo de hoje é Lucas 24, do 25 ao 27, que diz assim: E alguns que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele e não ouviram. E ele lhes disse: Ó nécios e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Glória a Deus. Então o tema hoje é Jesus no Antigo Testamento. O tema central de toda a Bíblia é Jesus. Nós sabemos, né, irmãos, que Jesus ele está presente na Bíblia de Gênesis a Apocalipse, né? E muitas vezes alguém pode perguntar, mas Jesus não é só no Novo Testamento? Não, irmãos, a Bíblia no Antigo Testamento traz muitas figuras, aponta para Cristo, a lei de Moisés, todo aquele cerimonial, todo aquele aparato da lei apontava para Jesus, né? Então a gente vê Jesus em todos os livros da Bíblia, e sem contar nas inúmeras profecias, né, a respeito de Jesus que a Bíblia traz, que se cumpriram todas literalmente, né, se cumpriram integralmente. Então nós vamos ler a introdução aqui, que diz assim: Jesus é o tema central de toda a Bíblia. As Escrituras do Antigo Testamento predisseram com séculos de antecedência a vinda de um Messias divino para toda a humanidade. Após sua morte, Jesus apareceu vivo aos discípulos e explicou-lhes que a cruz e a ressurreição, assim como muitas outras situações em sua vida na terra, foram profetizadas nas Escrituras. Jesus disse aos seus discípulos que era necessário que se cumprisse tudo o que dele fora dito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. O Antigo Testamento é repleto de padrões, tipos, alusões e profecias que nos apresentam a pessoa e a obra de Jesus. Muitos textos do Antigo Testamento são aplicados a Jesus. Nós podemos verificar isso nas pregações dos apóstolos em Atos, em várias situações nos Evangelhos e em outros escritos do Novo Testamento. Neste estudo, vamos ver algumas das inúmeras alusões a Cristo no Antigo Testamento. Então, a gente sabe que tem muitas profecias no livro, em todos os livros da Bíblia, nós podemos ver tipos de Jesus, a lei de Moisés. A Bíblia fala que o fim da lei é Cristo, né? Para a justiça de todo aquele que nele crê. Então, a lei de Moisés apontava para Jesus. Então, nós vamos ver aqui algumas citações, né, que vão falar um pouco a respeito desse tema, né? Vamos ver Mateus 8:17. Livro de Mateus 8:17. Diz: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. O profeta Isaías já profetizava a respeito de Jesus, e aqui a gente vê o cumprimento, quando Jesus cura a sogra de Pedro, né? Mateus 27, do 5 ao 9, Mateus 27, do 5 ao 9, diz: E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se.
E os principais sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E, tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje Campo de Sangue. Então se realizou o que fora anunciado pelo profeta Jeremias, que diz: e tomaram as 30 moedas de prata, o preço daquele que foi avaliado, o qual os filhos de Israel avaliaram. Então, uma profecia também a respeito de Jesus, né? Que fora vendido, né? Entregue por 30 moedas de prata. Atos 2, 22 ao 32, diz assim, Atos 2, 22 ao 32, homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos dos injustos, ao qual Deus ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele, disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento, que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono, e antevendo isto, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Então aqui, no discurso de Pedro, né, no livro de Atos, nós vemos ele falando que Davi diz no Salmo a respeito de Jesus, né, e cita aqui, né, não deixarás a minha alma no inferno, né, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Não era dele próprio, Davi, que ele estava falando, mas de Jesus, que Deus o ressuscitou, que ressuscitou, né, irmãos, dos mortos. Gálatas 3,16, livro de Gálatas, capítulo 3, 16, diz: ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. Então nós vemos que Jesus, ele foi falado no Antigo Testamento pelos profetas, né, irmãos? Em todos os livros do Antigo Testamento nós vemos figuras, tipos, profecias de Jesus, né? Aqui no livro de Atos a gente vê nas pregações dos apóstolos, né, eles citando trechos do Antigo Testamento que se referiam a Jesus, né, que era cumprimento. A gente vê Jesus como tema central em toda a Bíblia, né? Não precisa nem falar dos evangelhos, né, mas em todas as cartas. E então o assunto de hoje é Jesus no Antigo Testamento. Então nós vamos ver muitas passagens, né, que falam de Jesus no Antigo Testamento. Então, continuando aqui a leitura, nós vemos as passagens que se referem a Jesus. Vamos ver algumas, né? A semente da mulher que esmagaria a cabeça de Satanás. Está lá em Gênesis 3:15. Vamos, lembra? É a primeira profecia da Bíblia, né? Que fala sobre Jesus. Gênesis 3:15.
E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Este texto é a primeira profecia da Bíblia, dita pelo próprio Deus, e fala do Salvador que viria derrotar Satanás e suas obras destrutivas. O próprio Senhor Jesus diz que viera para destruir as obras de Satanás. Isso está em João 12, 31. Então, essa passagem de Gênesis 3,15, todos reconhecem que é a primeira profecia da Bíblia, dita pelo próprio Deus e que fala de Jesus, né? A serpente ali é o Satanás, né? Que a Bíblia chama de antiga serpente, né? E Jesus veio destruir as obras de Satanás. Jesus mesmo falou a respeito disso, né? Vamos ver João 12, 31. João, Evangelho de João 12, 31. Diz assim: agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Jesus falando, né? Que veio destruir as obras de Satanás. Uma outra passagem que nós podemos citar é: o profeta semelhante a Moisés, de quem Deus diz, a ele ouvirás. Então, no livro da lei, né, de Moisés, o livro falava a respeito de um profeta que viria semelhante a Moisés e ordenava ao povo que ouvisse, para que vivesse esse profeta, né? Então, vamos ver Gênesis 18, Deuteronômio 18, 15. Deuteronômio 18, 15. Diz assim: o Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvirás. Está falando de Jesus, né? Então, até a vinda de Jesus, ninguém foi superior a Moisés, pois só os dois falavam com Deus face a face. Moisés operou milagres, mas Jesus operou milagres ainda maiores, né? Então, na verdade, Moisés foi o profeta mais usado por Deus, né, irmãos? Depois dele não houve outro, senão Jesus, que é o Filho de Deus, que operou milagres como nenhum outro, né, irmãos? Demonstrou seu poder sobre a morte, ressuscitou, né? Então, vamos ver aqui a passagem de João 17, do 1 ao 5. Moisés, aqui nós vemos a semelhança, né? Porque Moisés falava com Deus face a face, assim como Jesus, que nós podemos ver aqui no Evangelho de João, capítulo 17, 1 a 5, né? A passagem da transfiguração. Desculpe, não é a transfiguração, não, mas é Jesus, a oração intercessória, né? Jesus falou assim e levantou seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho para que também o teu filho glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Eu vou ler só até aqui, né, irmãos? Só para mostrar que Jesus falava com Deus assim, né, face a face. Vamos ver mais uma passagem, irmãos, no Antigo Testamento, essa no livro de Isaías, né? O menino que é Deus e terá um reino eterno. Está em Isaías capítulo 9, 6 e 7. Livro de Isaías 9, 6 e 7. Mais uma passagem do Antigo Testamento que fala sobre Jesus, né? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus lombos, sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então, essa passagem aqui de Isaías, né, está se referindo ao Senhor Jesus. Isaías profetizou 700 anos antes de Jesus nascer. Isaías falou a respeito
do Filho de Deus que viria ao mundo. A afirmação deixa claro que o Messias prometido é tanto Deus como homem. Também fala de Deus como tendo um filho, assim como no Salmo 2, versículos 7 e 12. Né? Então, o Salmo de número 2 também fala de Jesus, né, irmão? No 7 e no 12, né? Diz assim: proclamarei decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E no 12 diz assim: beijai o filho, para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Uma outra passagem é aquele que fala, né, também Isaías, que é chamado de profeta messiânico, né, que profetizou muito sobre Jesus. Então, outra passagem é aquele que foi traspassado e moído pelas nossas transgressões para que fôssemos curados pelas suas pisaduras. O famoso capítulo de Isaías 53, que fala dos sofrimentos de Cristo para nos salvar, né, irmãos? Isaías 53, 1 ao 13. Vamos ler. Mais uma passagem de Jesus, fala de Jesus no Antigo Testamento, né? Isaías 53, do 1 ao 13. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Está falando de Jesus, né, irmãos? Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Vou ler até aqui, né, irmãos, para não me estender muito. O capítulo 53 de Isaías fala do servo sofredor. Quem mais poderia ser o servo senão Jesus, que foi ferido e espancado e seu sangue derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados? Através dessa profecia podemos ver tipos e figuras de Cristo no sistema sacrificial, principalmente na Páscoa e no dia da expiação. Então, nós sabemos, né, irmãos, que o cordeiro que era sacrificado, né, sem mancha, sem ruga, sem mácula, que está lá na lei, apontava para Cristo, né, que também não tinha pecado e foi oferecido em nosso favor, né, para nos salvar. Então tem muitas figuras, né, na lei que apontam para Cristo, né? A cidadela de refúgio. Hoje Cristo é o nosso refúgio, nossa fortaleza. Então nós vemos o cordeiro, né? Tem muitas figuras que apontavam para Cristo. Uma outra passagem, no Salmo 22, os sofrimentos de Jesus, vítima dos ataques cruéis de seus inimigos, e até a sua crucificação são preditos na oração aflita de Davi. Então o Salmo 22 ele é um salmo messiânico, né? Que a gente chama de salmo messiânico, porque ele fala de Jesus, né? Ali, naquela oração, é uma oração de Davi, o profeta Davi, né? O salmista Davi que escreveu, mas ele fala de coisas que não aconteceram com ele. Por exemplo, transpassaram-me as mãos e os pés. Olha, Davi profetizou isso 1000 anos antes de Jesus nascer. Não havia nem a crucificação como pena de morte naquela época, porque a crucificação foi uma invenção dos romanos, né? Bem depois, né, irmãos? Então, o salmista Davi falou a respeito dos sofrimentos de Cristo. Eu vou ler algumas passagens aqui no Salmo 22, irmão. Salmo de número 22. Diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu
bramido. Jesus fala isso, né, irmãos? Ele fala essas palavras mesmo lá na cruz do Calvário. No versículo 12, diz assim: muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração era como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou. Como um caco, a língua se me pega ao paladar e me puseste no pó da morte. No 18 diz assim: repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha roupa. Está falando de Jesus, né, irmãos? O salmo é messiânico e faz alusão a Jesus e é uma profecia dos sofrimentos de Jesus, né? Uma outra passagem, né, nós podemos ver também em Jeremias. É do renovo justo, né? O renovo justo, rei sábio, que será chamado Senhor, justiça nossa. O termo renovo é um dos nomes próprios do Messias. Ele é chamado nossa justiça. Aquela justiça que o descendente de Davi, que é o descendente da mulher, busca para a humanidade, ferindo a cabeça de Satanás. Como servo do Senhor, ele carregou os nossos pecados, os quais o Senhor colocou sobre ele, que não cometeu injustiça e que sofreu os castigos que o homem merecia. Pelo seu cumprimento substitutivo da justiça de Deus, ele tornou-se a nossa justiça. Ele morreu no nosso lugar, né, irmãos? Vamos ver Jeremias, então, 23, 5 e 6, que fala do renovo justo. Mais uma passagem do Antigo Testamento que fala de Jesus, né? Jeremias 23, 5 e 6. Diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e, sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo e Israel habitará seguro, e este será o seu nome, com o qual Deus o chamará, o Senhor, justiça nossa. Outra passagem, que está lá no livro de Miqueias, fala sobre o Eterno, que nascerá em Belém, né? Então o profeta Miqueias profetizou o nascimento do Messias, o nascimento de Jesus em Belém, né? Uma cidade que era uma cidadezinha insignificante, né? E Jesus nasceu exatamente lá, por causa do censo, né? José e Maria saíram do lugar onde habitavam e foram para Belém, e ali estava na época de Maria, né, dar à luz. Vamos ver então, Miqueias 5:2, diz: o Eterno que reinará em Israel, nascido em Belém. Jesus é este futuro rei que nasceria na insignificante Belém, mas de alguma forma suas origens e atividades se estendem desde a eternidade. Cumprindo literalmente essa profecia, Jesus nasceu em Belém exatamente 700 anos mais tarde. Miqueias 5:2, né? Vamos ler. Miqueias 5:2. Miqueias 5:2. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Glória a Deus. Outra passagem, né, que nós vemos no Antigo Testamento, está lá em Zacarias. Aquele a quem transpassaram, por quem Jerusalém todas as nações de Israel chorarão. Zacarias diz que Israel irá algum dia, quando Jesus voltar, compreender que mataram na verdade o seu Deus Jeová, e a nação começará a chorar amargamente por ele, havendo um arrependimento coletivo. Então nós sabemos que a salvação vai voltar para Israel, né, irmãos? E que quando Jesus, na sua segunda vinda, que ele virá para salvar Israel dos seus inimigos, né? Israel vai estar cercado. O profeta Zacarias profetizou
lá no Antigo Testamento, né, fala da segunda vinda do Senhor e desse arrependimento coletivo que vai ocorrer em Israel, né? Vamos ver Zacarias 12, capítulo 10. Eles vão ver Jesus e vão se arrepender, né? E vão reconhecer que ele é verdadeiramente o Messias, né? Que eles rejeitaram. Zacarias 2, 10. 12, 10. Diz assim. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Então, irmãos, tem muitas outras passagens, claro, né, no Antigo Testamento que se referem a Jesus, né? Como diz aqui no estudo, né? Vamos citar mais alguns exemplos, né? Porque é impossível a gente, num estudo, citar todas. Então, outras passagens é que ele nasceria de uma virgem, né? Está lá em Isaías 7, 14. Vamos ver, Isaías foi profeta messiânico, né? O que mais falou de Jesus. Isaías 7, 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Outra passagem é que seu nascimento daria ocasião ao massacre das crianças de Belém. Está lá em Jeremias 31, 15. Jeremias 31, 15. Massacre determinado pelo rei Herodes, né? Das crianças. Assim diz o Senhor, uma voz se ouvirá em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora seus filhos, não quer ser consolada quanto a seus filhos, porque já não existem. Outra passagem é o pastor golpeado com a espada, resultando na dispersão das ovelhas. Está lá em Zacarias também, né? Que diz assim, né? Fere o pastor e as ovelhas dispersarão. Não vou ler para não me estender, né, irmãos? Outra passagem é que Jesus seria traído por um amigo por 30 moedas de prata, também em Zacarias. Aliás, Zacarias proporcionalmente, né, o Isaías é conhecido como profeta messiânico, mas proporcionalmente Zacarias falou mais ainda de Jesus, né, irmão? Porque o livro é menor. O livro de Zacarias é pequenininho. Outra profecia, né, está lá no Salmo também, 69, que é um salmo messiânico. Dar-lhe-iam fel e vinagre, né? O salmista Davi profetizou no Salmo 69, 1000 anos antes de Jesus, né? Que eles iriam dar fel e vinagre para Jesus, e foi o que ocorreu na cruz mesmo. Outra passagem é que sua missão incluiria os gentios. Está em Isaías 42. Vamos ver lá, irmão? Só para encerrar. Isaías 42. Diz assim, mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. No 6 diz, direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas, trazei meus filhos de longe, e minhas filhas das extremidades da terra. Então, a missão de Jesus incluiu mesmo os gentios, né, irmãos? Nós, por exemplo, que estamos aqui, né, nas extremidades da Terra, somos nós aqui, né, no hemisfério sul, que naquela época nem era conhecido, né? Então a conclusão diz assim, do início ao fim do Antigo Testamento, verte a expectativa da vinda de alguém. Glória a Deus. Poderíamos dizer ainda da promessa feita a Abraão, que da sua descendência viria a bênção a todas as nações, que Isaac, filho da promessa, foi oferecido como sacrifício, mas redimido por meio de um substituto, sendo figura de Cristo. Que José, rejeitado por seus irmãos e vendido como escravo, tornou-se depois o salvador do mundo antigo, oferecendo ainda o perdão a eles, sendo também um tipo do Senhor Jesus. E, apenas para encerrar este breve estudo, que Jó esperava por um Redentor. Já dizia, eu sei que o meu Redentor vive e um dia se levantará e me dará vitória, irmãos. Então, esse é o estudo que fala sobre Jesus no Antigo Testamento.
Essa é a mensagem de Deus neste domingo de manhã para a igreja. Amém? Saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor.